Ah, é. E pra que tem que fazer isso? Mas eu não vejo... Pra que não manda um zap? Tchau, boa viagem, volte em segurança pra São Paulo. Informações, o clima é péssimo no Flamengo, principalmente pelo resultado, porque se tivesse vencido ou até empatado, a torcida talvez desse uma trégua, pelo menos até o próximo domingo. O problema é que o Flamengo acumula uma temporada ruim, batalhou muito por títulos, mas não conseguiu, trocou treinador, sai Vitor Pereira, entra Sampaoli, já tem questionamentos outra vez. Que situação, que clima completamente desfavorável por uma decisão de Copa do Brasil. Desfavorável, Loirão. Aí você vê a coletiva do Sampaoli pós a primeira decisão. Ele falou sobre DNA, que ele não conseguiu ainda colocar o DNA do Sampaoli nesse time. Isso, para mim, aumenta ainda mais esse ambiente conturbado dentro do Flamengo. O Sampaoli sempre foi um cara muito enérgico na beira do campo e o seu time dentro do campo também respondia da mesma forma. E o jogo de ontem era um jogo... O São Paulo jogava uma decisão e o Flamengo parecia que estava jogando um amistoso. Qual foi a sua interpretação da saída mais cedo do Sampaoli de campo no primeiro tempo? Simplesmente deu aquela surtada básica e foi embora para o vestiário. A minha interpretação é que ele achou que tinha terminado o jogo. A minha interpretação na hora. Mas depois, ele não retornou. E aí ele não retorna, que faltava ali, acho que 1 minuto no máximo, assim. Mas independentemente do tempo que faltava, ele tem que estar ali, né, Loirão? Ele tem que ficar ali até terminar o jogo. E a imagem dele chutando a grade de proteção? Essa imagem pra mim é mais compreensível. Porque já aí também ele mostra a revolta de um péssimo desempenho no jogo. E aí o treinador também Nossa, se fosse Abel Ferreira, imagino que não falariam. Não, falariam muito também. Ah, e se fosse Dorival, se fosse o Cudê, se fosse Felipão, todo mundo falaria. De repente, o Abel a gente falaria mais, acho que no modo geral, pela recorrência, né? É um cara que não... Aquele chute que ele deu na garrafa, por exemplo, a gente criticou demais. E eu acho que vale criticar também essa atitude, mas minha opinião, tá? Como disse Capelani, a minha opinião é compreensível porque o time dele não correspondeu. E o maior culpado é ele. Então, quando ele vem na coletiva e fala assim, poxa, eu não consegui nesse tempo ainda fazer com que esse time jogue da forma que eu penso o futebol. E tá muito claro. O Flamengo ontem no jogo, Loirão, eu não vou falar de atitude, porque até os jogadores estavam correndo, mas você não vê uma conexão entre os jogadores, você não vê uma conexão com a comissão técnica na parada técnica ali no primeiro tempo. Você vê o Dorival no meio dos caras conversando, trocando uma ideia, tentando orientar ou corrigir, e você vê o Sampaoli pegando uma água. Então você vê que não tem uma conexão, e o torcedor percebe isso. O torcedor do Flamengo que ontem, mais uma vez, fez um papel importante, um papel bonito, encheu o Maracanã, uma renda aí de 26 milhões e meio praticamente, e aí devido a esse comparecimento do torcedor, mas a resposta não veio dentro de campo. O torcedor do Flamengo, eu imagino, que além da revolta com diretoria, com comissão técnica, é o desempenho, Loirão. Eu sempre falo aqui, não é você perder o jogo ou você perder uma decisão, é a forma que você perde. E ontem o Flamengo não competiu. A gente vai seguir o papo, quero falar do Flamengo, o que faltou no primeiro tempo, também da atitude do São Paulo. Vamos abordar os aspectos táticos, Dorival, Sampaoli, as escolhas, substituições, mais Copa do Brasil. Ex-técnico do Mengão e agora no São Paulo. Mas não é um beijinho de tchau? E pra que tem que fazer isso? Mas eu não vejo... Pra que não manda um zap? Tchau, boa viagem, volte em segurança pra São Paulo. São opiniões. Eu não vejo nada demais nessa... ao contrário, eu até vejo ali uma demonstração de respeito, de carinho. Trabalharam juntos. Provavelmente o Dorival deve ter enxergado da mesma forma. Não, mas o problema não é o Dorival. O problema é o torcedor do Flamengo. Então, aí é que tá o detalhe. Ninguém... O Dorival legal, ok, bacana. Vou dividir a rede e a gente segue o papo. Nós vamos discutir hoje. A imprensa toda montada, com câmeras, com repórteres, setoristas, todo mundo ali, fazendo aquela resenha. O Gabigol vai lá, abre a porta, depois de perder por 1-0 no Maracanã, com mais de 60 mil torcedores, renda de 26 milhões e meio. E aí, o cara aparece pra dar um
Beijinho pro Dorival. Um tchau de até Não poderia ter tchau. feito isso em outro momento? Foi Pra só um que tchau. isso? Foi só um tchau, Dorival. Um abraço. É só aí, eu não vejo... É o único que Eu fez. não Cadê vejo- o eu Gerson? não Cadê o vejo Bruno demais. Henrique? Cadê o Pedro? Ah, Cadê o Vitor Hugo, o Thiago Maia, o Ayrton Lucas, o Matheus Cunha, o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira? Nossa, tá flamenguista hoje, hein? Tu sentiu o golpe, bebê? Não, eu não tô flamenguista. É que eu acho que Mas eu não decisão, acho, Loirão. você tem que levar a decisão 100% Sei. concentrado. Tem hora. Depois, é aquela história. Mas Você isso é entrou em depois, campo, Loirão. você dá a vida, você joga o seu futebol. Depois que acaba, ok. Ali ainda era coletiva. Se o Flamengo tivesse vencido, tchau, Dorival, leva esse 1-0 pra casa. Beleza, mas não foi o caso. Ah, eu não vejo problema nenhum não, Loirão, de verdade. Não vejo problema nenhum nessa imagem. Vejo muito como um respeito do Gabigol com o Dorival. O Gabigol... Respeita depois da Copa do Brasil. Respeita tudo. É. Tá Não vai demais, faltar né? respeito. Por que os outros... Ah, cara então só vai foi ser dar tchau. desrespeito se os outros não se despedirem do Dorival. O cara só foi dar tchau pro treinador, que Não, demais, foi um não tem beijinho. nada demais ali. Um beijinho. Um beijinho de tchau, não tem nada demais. O torcedor eu entendo, eu entendo não. Eu entendo não porque eu não sofro como um torcedor sofre. Eu sofro, eu sofro. E eu compreendo. Aliás, não sei, de verdade, não sei. Às vezes passa um pouco da linha, mas essa imagem especificamente, Leirão, de verdade, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum o Gabigol passar ali e dar um tchau pro Dorival, um beijinho pro Dorival de tchau, porque pra mim isso é uma demonstração de carinho, de respeito que ele tem pelo Dorival. O torcedor pode se sentir ofendido com esse tipo de comportamento do Gabigol. Pra mim, é muito mais... daria muito mais polêmica, como já deu, o Gabigol comemorar o aniversário dele e receber lá a cobrança do torcedor na porta do aniversário dele, do que esse gesto que ele fez agora. Veremos o que a torcida do Flamengo vai achar. Depois a gente vai sentir o termômetro, vamos não é? Eu acho Mas que nós foi não temos nada a desnecessário. ver, hein, Loirão? Não. Eu tô dando uma opinião e você a sua e é pertinente os dois lados. Agora, na minha opinião, foi completamente desnecessário. Desnecessário, não precisava disso, ainda mais porque ainda tem outro jogo, né? No próximo domingo, no Morumbi, aqui.